Olá, meus amigos, a graça e paz para todos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito sobre o Muro das Lamentações. É um assunto muito interessante, é um assunto que provavelmente muitas pessoas não conhecem, porque todas as vezes que eu comunico esse conhecimento, as pessoas ficam surpresas e ficam admiradas, porque o Muro das Lamentações aponta a Jesus Cristo, o Muro das Lamentações aponta a verdade revelada que há em Cristo Jesus, pela parte de Deus. Então eu gostaria de falar com vocês a respeito sobre o Muro das Lamentações. Ele fica em Israel, ele fica na cidade de Jerusalém, onde esse muro foi o que restou do antigo templo de Deus. O templo de Herodes, que Herodes reformou, reconstruiu esse templo. Gostaria de falar um pouco da história do templo de Deus para o povo de Israel. A importância que ele tinha para o povo de Israel e que ainda tem, apesar de restar só um muro. E como esse muro aponta para Jesus Cristo. Tudo isso eu vou fazer hoje através desse vídeo e espero que vocês prestem muita atenção, porque é muito interessante toda essa história. Quando Moisés, guiado por Deus, retira o povo do Egito e leva o povo de Israel para uma peregrinação no deserto, Deus instrui Moisés em vários pontos. E o principal era construir um templo nômade. Como o povo era nômade numa caminhada, esse templo teria que ser nômade como templo, ou seja, seria feito de tendas, um tabernáculo, que conforme o povo parava, esse templo era erguido, e conforme o povo saía para caminhar novamente, esse templo seria recolhido e mais para frente seria montado novamente. Toda vez que o acampamento do povo de Israel marchava, esse templo era desmontado, e toda vez que o povo de Israel, seguindo as ordens de Deus, fixava-se num lugar, esse templo era reconstruído novamente. Só para vocês entenderem a importância do templo. Dentro do templo que poderiam haver sacrifícios de animais em prol do povo, porque a lei de Deus era essa, que para que o povo não fosse consumido pela ira de Deus, pelos pecados do próprio povo, um animal teria que ser morto no lugar daquele povo ou daquela pessoa. Toda vez que uma pessoa pecava contra Deus, ela teria que oferecer um animal, um cordeiro, uma cabra, um bezerro. Ele teria que ir até o sacerdote e oferecer esse animal em sacrifício. Para que ele não morresse, um animal morreria em seu lugar. Essa é a lei de Deus. Tem alguns vídeos meus que eu já explico mais detalhadamente sobre essa lei do inocente morrendo pelo culpado. E esse sacrifício ele só poderia ser feito dentro do templo, dentro do tabernáculo. Esses sacrifícios de animais só poderiam ser feitos dentro do templo. Se qualquer sacrifício de animais fosse feito fora do templo, depois que Moisés tinha passado essa lei, Deus consideraria a demônios, e Deus não aceitaria aquele sacrifício. Então todos os sacrifícios de animais, depois da lei mosaica, teria que ser feitos dentro do templo de Deus. Agora vamos correr um pouco mais na história. Agora eu vou chegar até Davi. Davi, quando ele conquista a cidade de Jerusalém, Jerusalém quer dizer a cidade de luz, a cidade da luz, e ele se vê morando dentro de um castelo fortificado, um castelo de pedra. Ele olha para fora e ele vê o tabernáculo de Deus, o templo de Deus. Entenda, a arca da aliança estava dentro de tendas ainda. E ele sente no coração como eu, um homem, estou morando num castelo,
E Deus, a presença de Deus ainda está numa barraca, ainda está num tabernáculo, ainda está numa tenda. Então nasce de dentro do coração de Davi construir um templo de pedras fortificados, como se fosse um castelo para Deus. E ele comunica isso a Natã, ao profeta Natã. Só que Deus não permite Davi construir, porque Davi tinha as mãos de sangue. Muitas pessoas ele já tinham matado em guerra. Na época de Davi foi conquistado foi conquistado Canaã novamente. Então Davi matou muitas pessoas. O seu exército, o exército de Israel, não viveu em tempo de paz. Então Deus fala para Davi, através do profeta Natã, que o seu filho Salomão iria sim construir um templo, que Salomão viveria num tempo de paz, ou seja, Salomão, ao contrário do pai, não teria sangue em suas mãos. Então, Salomão é quem constrói o primeiro templo fortificado de pedras para Deus. E todo sacrifício era feito novamente, todo sacrifício de animais era feito dentro do templo. Fora do templo, Deus consideraria a demônios, Deus não aceitaria o sacrifício. Então, pela lei mosaica, todo sacrifício teria que ser dentro do átrio, dentro do templo de Deus. Nós vemos na história que Babilônia, ela destrói Nabucodonosor, quando o povo de Israel se volta contra o Senhor, ou seja, começa a ser desobedientes ao Senhor. Lembrando que toda a história de Israel é assim, toda vez que o povo de Israel se torna desobediente a Deus, Deus usa uma nação para castigar Israel, ou seja, para trazer correção ao povo de Israel. E isso a gente pode trazer para as nossas vidas também. Que toda vez que a gente se aparta de Deus, que a gente se distancia de Deus, que a gente faz o que não agrada a Deus, Deus nos corrige sim, mas lembrando que Ele só corrige aquele quem Ele ama. Eu saí um pouco do texto para trazer uma analogia entre o povo de Israel e as nossas vidas individualmente. Agora voltando para o templo. Então, Nabucodonosor destrói o templo que foi construído por Salomão. E o povo fica cativo por certo tempo em Babilônia. Quando o povo começa a voltar, a gente vê que eles reconstroem o templo, mas eles reconstroem um templo pequeno, que era só para eles poderem voltar a sacrificar animais ali. E no templo de Herodes, isso lá na frente, no templo de Herodes, que já é 20 anos antes do nascimento de Cristo, o templo começa a ser reconstruído e de uma forma grandiosa. Herodes construiu o templo muito maior do que o templo de Salomão. Então o povo de Israel, ele tinha um apreço muito grande pelo templo, porque o templo se firmava a presença de Deus, porque a Arca da Aliança, que é a Arca da Aliança de Deus com o povo, estava lá. Então a presença de Deus estava no templo para o povo de Israel. E o povo de Israel olhava o templo com muito orgulho, porque eles eram nação escolhidas, povo eleito de Deus. E certa vez Jesus estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos, e ele percebe que os seus discípulos olham para a grandiosa obra do templo, e nesse pensamento, nós somos nações escolhidas, nós somos a nação escolhida entre todos, nós somos casa de Deus, templo santo habita em Israel. Nós vemos que Jesus olha para os discípulos e diz assim, na verdade eu vos digo, que não passará essa geração, e não sobrará pedra sobre pedra. Ali Jesus já anunciou uma profecia do que iria acontecer. Quando Jesus é morto, é sacrificado, o templo continua funcionando como uma espécie de sacrifícios. Os fariseus, os religiosos, o sumo sacerdote continuam matando animais dentro do templo. Mas aquilo diante de Deus já não tinha mais necessidade nenhuma. Lembrando que todos os animais que eram mortos representavam o que Jesus Cristo iria fazer pelo seu povo. Então todo bezerro que foi degolado
Desde o Éden, todo animal que foi morto desde o Éden representava Cristo. A gente vê em Apocalipse 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Aquele animal que foi morto no Éden para cobrir a injustiça de Adão e Eva, era Jesus Cristo, simbolizava Jesus Cristo. Uma vez que Jesus Cristo vem como homem, na sua plenitude, e ele morre pelo seu povo, então já não tem mais o porquê haver sacrifícios. Então o próprio Deus impele o exército romano, através do general Tito, e destrói o templo de Herodes, ou o templo de Deus, é destruído, e continua até nos dias de hoje destruído. Só restou lá, só para vocês entenderem, um muro de arrimo, um muro que ficava na parte ocidental, por isso que eles chamam muro ocidental, e nós chamamos de muro das lamentações, porque os judeus se lamentam naquele muro. Agora, o porquê que eles se lamentam? Vocês sabem o porquê que os judeus se lamentam, que eles ficam lá orando, se lamentando? Sabe por quê, meus irmãos? Porque pela lei mosaica, pela lei de Deus, os pecados deles não podem ser mais perdoados. Porque não pode haver derramamento de sangue. Porque qualquer animal que for morto fora do templo é para demônios. E já não existe mais o templo. Como que eles vão sacrificar animais? É por isso que existe uma força muito grande para que se reconstrua o terceiro templo. O intuito deles é voltar a sacrificar animais lá dentro, para que seus pecados sejam perdoados. Porque eles esperam um Messias, e o Messias já veio, só que eles não conseguiram desvendar isso ainda. Eles, com todo o entendimento de Bíblia, com toda a revelação do Antigo Testamento, apontando para Jesus Cristo, eles não aceitam. Eles esperam ainda um libertador. Eles não compreendem que o Messias não seria o reinante deste mundo, mas de um mundo que há por vir. Eles esperam um Davi, um rei Davi, que vai governar todo mundo, que Jerusalém vai governar todo mundo, novamente como nos tempos antigos. E não é isso, meus amigos. Nós que somos cristãos, nós conseguimos desvendar a Bíblia muito melhor do que eles, porque Deus se revelou a nós, Deus se revelou aos gentios, enquanto deixou eles de fora. Mas eu quero falar para vocês que muitos judeus se tornam judeus messiânicos naquele muro, porque muitos têm um coração verdadeiro, eles se prostram diante de Deus, e Deus revela Cristo para eles naquele local. E eles compreendem que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, e que eles não precisam mais sacrificar animais, é só eles crerem que Jesus Cristo morreu por eles, e os pecados deles estão perdoados, todos os pecados deles estão perdoados. É muito interessante saber que a própria história comprova que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não aceita mais sacrifício de animais, porque o principal sacrifício já foi feito por Cristo, o inocente morrendo pelo culpado. Não era boi, não era bode, não, era o próprio homem que teria que morrer pelo outro homem. Um representante nosso, porque um representante nosso errou no começo, que foi Adão, e um outro representante nosso teria que ser perfeito até o fim da sua vida, para nos representar diante de Deus. Então, meus amigos, quando você crê que Jesus Cristo morreu por você, Deus olha para você e já não vê mais você, mas vê Cristo em você, e tem você como inocente. Você está vendo como é interessante a história do Muro das Lamentações? Então os judeus se lamentam porque eles não podem mais sacrificar, enquanto nós, os cristãos, nos regozijamos pelo templo estar destruído, porque seria uma anátema a Deus, seria maldição continuar havendo sacrifício de animais, porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito de Deus. É isso que eu queria ensinar para os irmãos, que a própria história mostra como Jesus Cristo é real e verdadeiro.
Guardem essa história como um firmamento de fé, de veracidade, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que Jesus Cristo é o seu substituto, que Jesus Cristo é o seu Salvador diante de Deus. Amém, irmãos? Se você gostou dessas informações, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal e deixe um like. Amém? Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.